Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ter mais uma aula, tá? A disciplina é a saúde da criança, né? Com a professora Araceli. Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho do crescimento e desenvolvimento normal da criança e do adolescente, tá? São alguns quesitos que nós, como prestadores de assistência aos nossos pacientes, a gente tem que prestar atenção, certo? E aí, vocês estão bem? Estão se cuidando? Alquinho nas mãos, né, gente? Evitar aglomeração. Uso de máscara, né? A gente sabe que é chato, sufocante, mas uma hora, gente, isso acaba, né? E nós vamos estar aí, vamos estar juntos, né? Espero que todos passem bem. Beleza? Então, vamos lá. A classificação, então, dos recém-nascidos. Pode ser de acordo com a idade gestacional e com o peso, né, gente? Idade gestacional, o próprio nome já diz, né? Quantas semanas que tá essa criança? A gente não pergunta para as mãezinhas, nossa, quanto tempo de gravidez? É isso, é idade gestacional. Na área da saúde, a gente não usa como meses, a gente usa como semanas, né? Então, por exemplo, uma mulher que está grávida de 8 semanas, ela está aproximadamente 2 meses e pouco. Por quê? No nosso calendário, os meses eles são 4 semanas e às vezes tem mês que ultrapassa, tipo, mais meia semana, às vezes tem um domingo a mais, né? Então, isso aí conta. Não é o calendário nosso de dias, conta o calendário, o número de semanas. Então, o doutor lá estipula, olha, a senhora vai mudar a sua semana de gestação dia de terça-feira. Então, cada terça-feira que passa é uma semana a mais. Popularmente, a gente joga 1 mês, 4 semanas, mas a gente da área da saúde sabe que, como eu estou dizendo, que às vezes ultrapassa um pouquinho. Então, conta, porque o neném é 9 meses ou 36 a 42 semanas. Então, né, se fosse olhar bem, 36 semanas. Só que um bebezinho de 36 semanas, ele é prematuro, certo? Não é um nenenzinho que vai precisar de muita assistência, tudo, mas ele é um bebezinho prematuro. O normal é 40 semanas. Então, para vocês verem, se a gente colocar 9 vezes 4, 36 e não 40, né? Por causa dessa sobra nas semanas do mês. E o peso ao nascer, né? Que a gente sempre fala. O peso de referência é 2,5 kg, né? Então a gente sempre fala, quando o bebezinho tá 2 kg, nossa, parece um ratinho tão pequenininho, tão franzininho, né? Aqueles bebezinhos que chega a ser até enrugadinho, assim, por falta daquela camada de gordurinha, né? Quando nasce. E temos os bebês rechonchudinhos, né? De 3 quilos, 3,5 kg, né? 4 quilos, às vezes mães diabéticas apresentam um bebezinho bem gordinho, né? Aqueles bebezão grandão que nem parece que é um bebezinho, parece que é um bonecão da estrela, né? Então, a gente percebe essas diferenças. Mas de acordo com a saúde, o valor de referência é os 2,5 kg, né? É um parâmetro, não quer dizer assim que nasceu com 2 quilos, tadinho, não. Se ele tiver com os órgãos vitais dele ativos e tudo mais, não tem problema nenhum, né? É igual o valor de pressão arterial, é o valor de referência, não quer dizer que se não tá aquele valor, você tá doente, não, né? É o parâmetro aí para a gente poder estabelecer os cuidados. Aí, de acordo com a idade gestacional, então é dito prematuro quando a criança é 37 semanas abaixo. A termo, que quer dizer que é no tempo certo, né? A criança nascida com 37 e 42 semanas. E pós-termo, que é após 42 semanas. Então, tipo assim, vai funcionar assim. O prematuro, com 37 semanas, é um bebezinho já formado. Então, às vezes, ele não precisa de ficar numa incubadora, de todo aquele cuidado de UTI. E, às vezes, precisa para a maturidade do pulmãozinho. Então, a gente tem que pensar que não é todo bebê que é dessa idade gestacional que ele vai precisar de cuidados rígidos, né? O atermo, o que significa atermo? Atermo é no tempo certo, né, que varia entre 37 e 42 semanas.
E o pós-termo, sabe? É aquelas mãezinhas que chegam interna e demora para ganhar o neném, não sente nada, né? Às vezes a criança já tá até com algum problema lá e ela não tá sentindo nada e tá de boa, não entra em trabalho de parto. Então esse aí é o pós-termo que a gente fala, após o tempo normal, certo? Aí temos aí a classificação de acordo com o peso e a idade, né? Então, adequados para a idade gestacional, né? Que está dentro da normalidade, pequenos para a idade gestacional e grande para a idade gestacional. Um exemplo assim, adequado, como eu disse, crianças de 2,5 kg. Pequenos, né? Geralmente são mães assim, usuárias de droga, fumantes, ou que ela tem alguma deficiência proteica, geralmente apresenta pequenos para a idade gestacional. Pequenos que eu digo assim, menor que 50 centímetros, né? Bem menorzinho, tipo 42 centímetros, aquela cabecinha pequenininha, né? E temos os grandes para a idade gestacional, que, como eu disse, geralmente mães diabéticas, né? O bebezinho apresenta uma forma bem grandona, né? Às vezes é de 50, 52 centímetros, pesando 4 quilos, 5 quilos, né? E aquele bebezão enorme. Então, tá. Acompanhar o crescimento e desenvolvimento dever do Estado e direito da população. Então, isso aí é de acordo com o Ministério da Saúde. São ações para que a gente possa assistir as crianças, né? As ações básicas, então, é esse acompanhamento, vacina, puericultura, que é aquela consulta mensal, a triagem do peso, né? Não é aquelas mães que vai lá triar, pegar o leite. Então, a gente tem que pensar como área de saúde pública. O que a gente observa no dia a dia de um posto de saúde de atenção básica a essas crianças. O material utilizado, então, é esse aqui, ó, a carteirinha da criança. Então, essa aqui é uma carteirinha de uma menininha, tá? Então, tem das meninas e dos meninos, certo? Então, aqui, deixa eu só procurar aqui, só para vocês terem ideia, porque essa aula, o trabalho vai ser baseado nessa carteirinha, tá? Então, aqui a gente tem a identificação dessa criança. Eu sei que é um pouquinho difícil, mas na internet, se vocês colocarem lá, para fazer a pesquisa, dá certinho para olhar, certo? Então, aqui a gente tem aqui, ó, a identificação dessa criança. Então, o que a gente coloca? Nome, data de nascimento, município que nasceu, né? Até a gente brinca, Maramense, Iporãense, né? E das cidades vizinhas. Mas ultimamente tá todo mundo maramense, né? Nasce aqui e vai para lá, né? Nome da mãe, nome do pai, endereço. Então a gente coloca tudo aqui nessa carteira. Aí aqui na segunda parte, vocês vão estar observando aqui, ó. Tem dados da gestação. Então aqui vai ter dados do pré-natal, né? As sorologias que a mãe fez, né? Por exemplo, HIV, sífilis, né? Toda aquela triagem de pré-natal que vocês veem na matéria de saúde da mulher, né? E daí depois nós temos os dados do nascimento. Esses dados do nascimento a gente vai estar vendo na aula, bem certinho, que a gente fala bastante da sala de apoio, que é chamado antigo berçário. Então a gente vai estar vendo bem certinho essa parte aqui, que eu vou estar explicando nas aulas seguintes. Aí aqui a gente tem o teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha, né? Aqui geralmente a gente carimba o pezinho da criança, né? Então tá bem especificadinho aqui. Aí algumas observações médicas, aí aí nós temos aqui alguns quadros para pôr. O que eu quero mostrar bem bacana, que eu achei muito legal, os perímetros, que são essas tabelas aqui, ó. Aqui, ó. Então, como que ela funciona? É isso que eu vou querer que vocês olhem. Por exemplo, a criança, deixa eu só procurar aqui, de 0 a 2 anos,
por exemplo, o peso e a idade em meses, ó. Por exemplo, essa tabela aqui, certo? Ó, então, aqui a gente tem o peso, ó, tá vendo aqui na lateral, e a idade em meses aqui embaixo. Então, por exemplo, uma criança que ela tá com 6 meses de nascido, ó, 6 meses, né? 6 meses. Vamos supor que ela tá pesando aí os seus 10 quilos. Então, a gente vem aqui na tabelinha e olha aqui, ó, 10 quilos. O 10 quilos tá dentro de um parâmetro de normalidade, porque tá dentro da curva. Então, essas curvas aqui vai demonstrar, né, o desenvolvimento dessa criança, certo? Então, é para isso que serve a carteirinha. É como se fosse um padrão para que a gente encaminhe essa criança, né? O que essa criança está precisando? Está precisando de proteína? Está precisando de ganhar peso? Essa criança está precisando de aumentar a imunidade? Essa criança está abaixo do desenvolvimento? Não, ela está normal? Não, ela está acima, ela está sobrepeso. Então, é através dessas tabelas aqui na carteira da criança que a gente trabalha, assim, em relação às ações de saúde. Que mais? O crescimento e o desenvolvimento, gente, não é apenas só peso e altura, né? Significa amadurecimento biológico, psicológico, intelectual e moral. Só discriminando aqui um pouquinho. Amadurecimento biológico, geralmente a gente vai trabalhar bastante isso na puberdade, né? Que tem a mudança corporal e tudo mais. O psicológico, a gente vê em cada fase, com bastante detalhes. Por exemplo, um bebezinho de 0 a 1 ano. O que a gente percebe? A fase de sentar, né? Isso é uma conquista. Imagina a alegria deles, né? Aquele sorrisinho, derrubar as coisas pra gente pegar, porque para ele é interessante você ficar ali pegando para ele. Ele tá aprendendo, ele não tá tipo, provocando a mãe ou quem tá brincando com ele. Ele tá aprendendo alguma coisa ali, ele tá achando interessantíssimo o seu movimento, ele observa. Por exemplo, sentar, né, engatinhar, que liberdade, né? Aí a gente já pensa, o psicológico dele, ele tá o quê? Ele tá desenvolvendo o quê? Independência, locomoção, tipo, eu quero sentar ali naquele cantinho, não, eu quero ir ali, não, eu vou derramar aquela flor, eu vou pegar no cachorro, montar no cachorro. Então, ele começa a ter esse amadurecimento psicológico e reconhecimento de limites, né? Porque, por exemplo, a gente sempre fala, não põe a mão no fogo, não põe a mão no fogo. Uma vez que põe, nunca mais, não é? O forno tá ligado, sai de perto do forno. Não é assim, mãezinhas? Quem é mãe, né? O que acontece? Um descuido, ele vai lá, queima o dedinho. Nunca mais ele... Então, ele amadurece esse lado de independência, psicológico. Ó, isso eu posso, isso eu não posso, isso é bom, isso não é, né? O intelectual. O intelectual a gente vê a partir do quê? Do pré-escolar, né? 4 anos de idade, mais ou menos. O que eles começam? Ter desenhos mais ativos, né? No começo é aquela rabisqueira, aquele negócio fora da linha. Depois eles começam a ter a coordenação de pintar dentro da linha, dentro do espaço. Tudo isso é importante, né? E amadurecimento moral, né? O que pode, o que não pode, é errado, é certo. O respeito, né? Então, tudo isso aí a gente vê e de acordo com isso, a gente tendo um pouquinho de conhecimento disso, a gente trata essa criança. Vocês lembram na aula passada eu falei, a gente tem que conversar com a mãe, né? Mas a gente tem que dar um espaço para essa criança, porque ela também precisa de se expressar. É ela que está sentindo a dor. Então, se ela tem a capacidade já de falar, de conversar, de apontar o que está acontecendo com ela, a gente tem que ouvir, né? Outra coisa importante é a estrutura familiar, né? Quantidade e qualidade de momentos ricos de afeto e prazer proporcionados pelos adultos no lar e fora dele.
Isso aí, né, gente, é de extrema importância. No decorrer da disciplina, a gente vai ver um pouco sobre abuso infantil, sobre maus tratos, né, que infelizmente é uma realidade que cai para a gente atender essa criança de uma forma ou de outra, né. Mas, assim, a gente tem que estimular a estrutura familiar. Quando a gente trabalha num posto de saúde, eu sempre falo, a gente é um agente comunitário, a gente é um assistente social, porque a gente observa, a gente vai na casa desse paciente, a gente averigua, né? A escola observa, é um parceiro grande nessa situação, né? Em âmbito hospitalar, a gente observa também, né? Eu já tive experiências assim boas e experiências amargas em relação a isso, que chega lá no hospital, essa criança, o doutor começa a investigar, a gente começa a descobrir, a psicóloga começa a conversar, essa criança retrata os abusos em desenho, em forma de outras coisas, a gente fica muito chateado quando acontece, né? A gente fica pensando, poxa vida, como é capaz de fazer isso? Mas isso acaba o quê? Fazendo a gente ficar mais forte, mais observador, para a gente poder ajudar. Nós somos, a nossa profissão, graças a Deus, eu sempre falo, é uma profissão assim que que procura trazer resolutividade nas situações assim que não são, né, agradáveis, né? E momentos de afeto também, né, gente? Levar para passear. Agora que a gente não pode, né? Mas assim, ir na praça, às vezes não tem dinheiro, que não sei o quê. Gente, tem tantas coisas que pode fazer sem ter dinheiro, né? Pode levar para o bosque, dar uma volta, pode pular corda no quintal, pode brincar de amarelinha, pode jogar junto no computador, pode... Tantas coisas que a gente tem que não vai gastar naquele momento, né? E que a gente pode incentivar, né? E no âmbito hospitalar é a mesma coisa. A criança ela tem o direito de brincar. Isso a gente não pode tirar de jeito nenhum, porque senão, a gente não consegue atender, né? Geralmente a gente tem um espaço que a gente chama de brinquedoteca, né? E lá, livrinhos, pinturas, alguns brinquedos de coisas de criança mesmo, montar peças, quebra-cabeça, joguinhos, essas coisas assim. Então, a gente tem esse espaço, né? E também amadurecimento de personalidade e sexualidade, né? A personalidade, tem aqueles estudos que falam até 7 anos, até não sei que idade, né? Que daí a gente vê também a índole dessa criança, né? Nós somos indivíduos diferentes uns dos outros, né? Uns reagem retraindo, outros são mais espevitados, outros são tagarelas, outros são mais quietinhos, né? E assim a gente vai. Tem algumas crianças assim de 8, 9 anos, você conversa com eles lá no hospital assim, ó, parece que tá conversando com um adolescente de 15, totalmente maduro, totalmente para frente, não faz pirraça na hora de fazer os procedimentos. Tia, isso aqui tá doendo, vai terminar logo, não vai? A gente explica, fala que vai fazer rapidinho, vai procurar, né? Então a gente vê de acordo com a personalidade. E a sexualidade, né? A gente percebe assim, não só em formas de abusos, mas vida sexual ativa cedo, né? Às vezes a maternidade vem cedo, né? Os adolescentes que são paizinhos solteiros, né? Às vezes assim, mas o fulano nem liga, sobra só para menininha. Não, os pais do fulaninho também tem que vir a responsabilidade, né? Então é feito todo um trabalho em cima disso. Nas escolas, educação sexual, né? Muito importante, né? Amadurece, desanuvia, porque às vezes não tem liberdade de falar em casa, se for falar com um coleguinha de forma de muita besteira, então pelo menos na escola ou no posto de saúde, um posto de saúde mais ativo, que tem os projetos, a gente consegue, né, explicar, né, como funciona. Então, a primeira infância é a fase do lactente, o principal alimento qual que é, gente? O leite materno, né? Os médicos, os enfermeiros, os livros, todo mundo fala, o leite de vaca é para o bezerro, né? Claro que em algumas situações, né, gente, a gente, né, por exemplo,
Às vezes, o fulano não está sustentado com o leite da mãe. Não é questão de sustentado, é questão assim, o leite da mãe é um leite de fácil digestão. Então, é como se a gente comesse uma sopinha, né? O leite de vaca é como se a gente comesse uma feijoada. Então, é óbvio que o leite da mamadeira vai sustentar por um longo tempo. Por quê? Ele tem as proteínas diferenciadas. Por isso que dá muita infecção de intestino em criança que só mama mamadeira, né? Não é só falta de higiene da mamadeira. Tem uma série de coisas que a gente vai estar discutindo no decorrer da matéria, né? Mas a gente percebe, assim, de imediato que o leite materno, ele é o essencial. Ele que tem as proteínas necessárias, as gorduras necessárias, né? Então, começa o desenvolvimento psicomotor, estimular audiovisual. Então, nessa fase, a gente faz o que com a criança? Mostra coisas diferentes, né? Iluminadas, sons, musiquinhas para dormir, musiquinha não sei para quê, para dançar, para olhar, né? E criança gosta de agitação, né? Nessa fase, a gente tem que ter cuidado com os acidentes, né? Os acidentes bastante comuns, né, gente? Criança pegar a toalha da mesa, com aquele café quente, com aquela água quente em cima da mesa e derrubar todo nele. Então, a gente já atendeu pacientinhos assim, gente. A mãe fica num desespero porque se sente culpada, né? Então, a gente não atende só a criança numa situação dessa, a gente atende a mãe também, né? Criança que engoliu coisas diferentes, por exemplo, moeda. Lá no hospital mesmo teve uma criança que ele engoliu uma moeda de R$1, deu para ver certinho lá no raio-x e pediu ainda pro doutor a moeda de volta, porque era dele de comprar sorvete. Então, tipo assim, vocês veem o naipe de como essa criança ela é ativa, ela é arteira, ela é para frente, né? Então, a gente tem que prestar atenção, né? Engasgamento, muito comum, né? Então, a gente tem que... Nós somos portadores de orientações em relação aos cuidados com acidentes, né? Bom, essa parte é isso aí. Vamos ver. E a puberdade e adolescência, né, gente? Isso aqui eu sempre falo, eu tenho uma adolescente lá na minha casa, então eu sempre falo, é o período da chatonice, né? A gente não sabe lidar, eles não são adultos para alguma coisa, para algumas coisas, e são crianças para tantas outras, né? Não tem independência, né? Mas eles são independentes, eles querem, sei lá, festar, eles querem ter o seu espaço, eles querem conquistar o seu respeito, eles querem mandar, desmandar, desobedecer, teimosia. Tem aqueles que são retraídos, né, que a gente também tem que se preocupar, né? São adolescentes assim que ficam muito quietinhos demais, a gente tem que ficar meio de olho também, porque não é só porque é quietinho que não tá fazendo coisas que não deve, né? Então a gente tem que tudo nessa parte prestar atenção, né? As modificações corporais, né? Então, o termo puberdade significa essa modificação, né? Amadurecimento das gônadas. O que é isso? Da genitália, do útero, da bolsa escrotal, da produção de espermatozoide, da produção de óvulos. Então, são adolescentes que já podem gerar filhos, né? A menina chama-se menarca, a primeira menstruação. No menino, é quando ele começa aquela parte de masturbação, né? Aí começa a autonomia, começa as mudanças de comportamento, né? Então, tudo isso aí a gente já observa também. Aí, nessa fase, a gente vê altura e idade também, né? Desnutrição, obesidade. Por que desnutrição, gente, na adolescência? Vocês lembram? As menininhas, geralmente são meninas, né? Anorexia, bulimia, né? Obesidade, geralmente é os meninos, mas hoje em dia também as meninas têm grande quantidade, né? Por causa da dieta muito ruim, muito cheio de massas, de doces, né? Nada de coisas saudáveis. Ainda agora tá melhorando, porque as escolas incentivam a hora do intervalo com alimentos mais saudáveis, mas assim, em casa, né? É o papel da família, né? Tá proporcionando esse tipo de alimentação. Então, como eu estava dizendo lá, menarca, primeira menstruação,
telarca, gente, que é quando começa aquele botãozinho na mama, que desenvolve a mama, né? E a pubarca, que é os pelos púbicos, né? Tanto nos meninos como nas meninas. Fora as outras mudanças, por exemplo, pelos axilares, né? Aquele cheiro mais forte do suor. As espinhas, né, gente? Que as adolescentes, provavelmente as meninas, quase morrem do coração quando tem uma espinha daquela, né? Primeira espinha para elas é o fim da vida, né? Então, é isso aí que a gente observa. Então, a idade natural de acontecer isso é de 8 até 13 anos, né? Ah, professora, mas a minha filha foi com 16. Ótimo, deu tempo de crescer mais, deu tempo de se desenvolver mais mentalmente, né? Ah, professora, a minha foi com 8 anos. É ruim, gente? Não é que é ruim, mas é que daí algumas funções do corpo já não são tão ativas, principalmente na parte de crescimento, né? De altura, né? E os meninos, geralmente, de 9 até 14. Os meninos são um pouco depois, né? Eles são mais imaturos, né? Eles desenvolvem um pouco mais tarde. Então, a gente vê lá alguns aspectos anormais. Baixa estatura, a massa muscular muito franzina, né? A demora dos caracteres sexuais. Então, assim, quem que acompanha isso aí? É o endocrinologista, né? Então, de acordo com a idade, faz um raio-x, daí mostra a idade óssea, aí pede alguns exames de sangue para ver a dosagem hormonal e assim por diante. Outras coisas que também a gente observa são desnutrição, parasitoses, né, gente? Por exemplo, crianças que às vezes nunca tomou um vermífugo, né? Isso aí atrapalha o crescimento. Ou criança que desenvolveu algum problema de estômago e etc, né? Que a gente vai vendo decorrer. Tá, os aspectos psicológicos da adolescência, que a gente já falou, né? Ah, uma coisa importante é o desleixo pessoal, né? Eu até brinco, eu falo assim, ainda não arrumou namoradinha, porque se tivesse arrumado, tava se arrumando melhor, escovando os dentes, tomando banho, né? Então a gente sempre brinca assim, né? O abandono escolar, né, meninos? É bem importante a gente estar observando quando a gente trabalha com a comunidade, né? O relacionamento social, tudo isso que a gente já falou. Tá. Aí aqui, gente, eu passei um pouquinho sobre as medidas antropométricas. Esse aqui é o bebezinho aqui da escola, tá? Então, ali a gente está falando de perímetro cefálico, torácico, altura e peso. Então, no perímetro cefálico, então a gente pega-se uma fita métrica e faz nessa região frontal, né? Passando aqui, ó, pela hospital, vai até aqui, ó. 32 centímetros, certo? Então, a gente faz essa curvatura aqui. Bem aqui, como a gente fala no cucurutinho aqui, tá? Bem nessa região. O torácico, na região mamilar, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Já vou pôr aqui e vou erguer para vocês estarem visualizando, né? Opa. Aqui e aqui. Epa. Então, assim, na região mamilar. Ó, aqui deu mais ou menos 30 centímetros, tá? Ó, nessa região aqui, mamilar, ó, a gente deita o bebezinho e faz. E altura e peso. E também tem a região abdominal, que geralmente a gente mede na região umbilical aqui, ó. 30 centímetros também, tá? A altura de um bebezinho, não tem como. Vamos pôr ele de pé e medir? Não, né? O bebezinho, que jeito que a gente faz? A gente tem uma régua chamada antropômetro, tá? Então, o bebezinho deitado, tá? A gente deita e daí a gente mede com a régua, né? Coloca aqui e até aqui assim. A gente segura as perninhas dele e mede, tá? E os adolescentes é peso e altura, certo? Alimentação. Alimentação adequada. A gente tem que pensar na acessibilidade física e financeira,
né? Tem crianças, tem famílias que vai ter mais condições, tem famílias que vão ter menos condições. Então, a gente tem que pensar nos alimentos que geralmente são mais em conta em cada época do ano, por exemplo. As frutas da temporada, né? Aqueles pozinhos lá que tem dos projetos infantis que põe no leite para poder dar mais sustentação a esse leite. O sabor, né, gente, dos alimentos é muito importante. Tem que comer fruta, tem que isso, tem que aquilo. Mas a gente pode incentivar essa criança com pratinhos diferentes, né? Com colorido dos alimentos. Isso chama muita atenção. Aquela sopinha que tem vários leguminhos picadinhos, coloridos. Que o gosto em si dos bebezinhos, eles não são tão assim, né? Exigentes. Então a gente consegue já educar nessa fase, né? A variedade, então a gente pensa, variedade de cor. A variedade, cada alimento tem um tipo de vitamina, um tipo de proteína. Então a gente já vê que daí dá aquele parâmetro assim, né? De melhor absorção pelo corpo, né? A harmonia do prato, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos pôr um negócio de molho sem um arrozinho. Ou, sei lá, um macarrão seco, branco lá, sem tempero. Não dá, né? A gente tem que pensar na harmonia do prato, o que combina. E colocar coisas nutritivas. Temperos, né, gente, que tem altas... princípios, né, para ajudar, por exemplo, o alho, o louro, o alecrim e etc, né, que todos que cozinham sabem melhor, né, preparar isso aí. E também, gente, em relação ao manuseio desses alimentos, né? Tem crianças que apresentam direto, infecção de intestino, tá com diarreia, que não sei o quê. Aí você vai visitar, as louças estão mal lavadas, aquela bucha velha lá na pia, lavando a mamadeira, por exemplo, né? A falta de higiene ali, escovinha de dente velha, já com aquele negócio, aqueles inabros assim em cima. Então, assim, tudo isso, né, a gente pode estar orientando, né, para que essa criança consiga melhorar dessa fase de infecções, recidivantes e tudo mais. Cada idade tem os seus alimentos, certo? Igual eu já falei, primeiro tempo é o leite materno, é o principal, né? Depois a gente já começa a entrar com uns 4, 5 meses de idade, uma frutinha. Não, e o leite materno ele é insubstituível, é preconizado pelo Ministério até 2 anos de idade, né? Professor, mas não sustenta, mas não quer dizer que só é para dar o leite materno, é para agregar outros alimentos, né? Depois de 5, 6 meses, as mães voltam a trabalhar, então tem que dar outro tipo de alimento mesmo, tem que complementar com leite industrial, tem que fazer as papinhas de frutas, depois entra com as papinhas salgadas, e com o tempo até a criança se habituando, criando maturidade aqui da mandíbula, e tá comendo as comidas da família, né? O churrasquinho de todos os dias, arroz, feijão e carne, salada, né? Os doces, né? A gente não pode privar, não pode dar em grande quantidade, mas também não pode privar, né? E assim por diante. Certo, então, galerinha? Bom, essa é a aula de hoje. Muito obrigada. O trabalho de vocês é para pesquisar o que contém aqui na carteirinha da criança, né? Aqui vocês vão ver bastante curiosidades, tem o calendário vacinal, tudo isso a gente vai estar vendo durante a disciplina, certo? Mas eu gostaria que vocês pesquisassem um pouquinho o que contém aqui, o que se fala aqui, para a gente estar discutindo nas próximas aulas, beleza? Um abraço, povo!